Breve Catecismo de Westminster, perguntas 13 a 15. Pergunta 13. Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta. Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Pergunta 14. Que é o pecado? Resposta. Pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou transgressão dessa lei. Pergunta 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta. Nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados pelo pecado de comer do fruto proibido. Fundamento bíblico. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar-lhe entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3:6. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. Gênesis 3:6. Deus criou o homem em um estado de inocência. Ele era a verdadeira imagem de Deus em conhecimento, justiça e santidade. Mas ele não estava ainda confirmado nesta bendita condição. Deus estabeleceu para os nossos primeiros pais duas alternativas. De um lado, havia o caminho da perfeita obediência, e esse caminho somente poderia conduzir à vida eterna. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá, disse Paulo em Gálatas 3:12. Mas por outro lado, havia o caminho da desobediência, e esse caminho somente conduzia à morte, porque no dia em que dela comeres, disse Deus a Adão, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2:17. É isso que devemos ter em mente quando lemos no Catecismo, que nossos primeiros pais foram deixados à liberdade de sua própria vontade. Isso significa que nossos primeiros pais tinham duas coisas importantes: liberdade e capacidade. Primeiro, tinham a liberdade de seguir o caminho da obediência para a vida, ou o caminho da desobediência para a morte. Dizemos que tinham liberdade porque não havia ninguém os forçando a ir para um outro lado ou um outro caminho. Mesmo Satanás não pôde forçá-los a fazer aquilo que ele queria, só lhe restava tentá-los. Ele somente podia buscar persuadi-los a fazer aquilo que queria que eles fizessem, a partir de seus próprios desejos. Satanás só tinha a capacidade de sugerir, de propor, não de fazer com que eles fizessem. Em segundo lugar, eles tinham a capacidade de escolher uma dessas duas alternativas. Em outras palavras, tinham em si mesmos o poder, porque Deus os criou com tal poder, para fazer o bem ou o mal. Como veremos, em nossos próximos estudos no Catecismo, esse poder ou capacidade de fazer o bem ou o mal é o que foi inteiramente perdido na queda. Após o primeiro pecado, Adão e todas as outras pessoas que descendem dele permanecem com a liberdade de fazer o bem ou o mal, mas não possuem o poder para fazer nada de bom. Nesse sentido, devemos dizer que perderam aquela liberdade de sua própria vontade que originalmente possuíam. Se dissermos que o homem tem livre arbítrio, estamos corretos caso queiramos dizer que ele não é forçado por coisa ou pessoa alguma fora de si mesmo ao fazer o mal. Mas não estaremos corretos se quisermos dizer com isso que o homem, em sua condição caída, ainda é capaz de fazer o bem, pois não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diz Romanos 3:12. O Catecismo claramente ensina que a história de Adão e de Eva é verdadeira. Essa é uma questão muito importante em nosso tempo, porque muitos falsos mestres negam aquilo que a Bíblia diz. Mas o que torna o ensino dessas pessoas tão perigoso é o modo como negam aquilo que a Bíblia ensina. Sempre haverá alguém para negar os ensinos da Bíblia, e particularmente a narrativa da queda do homem no Jardim do Éden. Mas o que faz a negação do nosso tempo tão perigosa é o fato de ela não ser direta e clara. Por exemplo, um professor desse tipo pode estar disposto a dizer: creio que há verdade na narrativa de Adão e Eva, eu a aceito, eu a ensino a outros. Mas o que ele quer dizer com isso?
que existiu um homem chamado Adão que viveu em um lugar e tempo específicos que realmente tomou o fruto de uma árvore contrariando uma ordem expressa de Deus? Não. O que ele quer dizer é que a narrativa é tão verdadeira quanto as fábulas de Esopo o são. Algo verdadeiro, no linguajar destes modernistas, não se refere a algo que realmente aconteceu. Significa apenas que enxergam algum tipo de moral da história. Em outras palavras, para os modernistas, a narrativa de Adão comendo o fruto proibido é nada mais do que um mito ou fábula que expressa em forma de parábola aquilo que aconteceu na experiência de todo ser humano. Para eles, essa não é a história daquilo que algum dia aconteceu. É antes um tipo de ilustração do que acontece o tempo todo na vida das pessoas. Essa visão falsa provavelmente se deve, pelo menos para a maioria, ao ensino da evolução e outros falsos sistemas humanos que buscam explicar a existência das coisas sem Deus. Mas nós cremos ser verdadeira a narrativa de Adão e Eva e a da queda sendo o que realmente aconteceu. Jesus aceitou esse relato como verdadeiro. É só conferir Mateus 19:4 e assim também o apóstolo Paulo, Romanos 5, de 12 a 21. Somente Deus define o certo e o errado. Se lermos novamente o relato do primeiro pecado, em Gênesis 2:17 e 3, de 1 a 8, veremos uma coisa de forma muito clara. Somente Deus tinha o direito de dizer isto é certo ou isto é errado. E o único modo como Adão poderia saber o certo e o errado com segurança era permanecendo fiel à palavra de Deus. A única regra que Adão tinha para determinar o certo e o errado era a ordem de Deus. Eis porque Satanás concentra seu poder de tentação neste ponto. Ele diz: é certo que não morrerás. Em outras palavras, ele tentou Adão a aceitar a ideia de que a palavra de Deus não deveria ser aceita como a única regra confiável. Ele tentou Adão a pensar que poderia decidir por si mesmo o que era melhor. Para expressar isto por meio de um contraste, deixe-me dizer que, primeiro, a visão de Deus a respeito do pecado era que o pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou transgressão dessa lei. Segundo, a sugestão de Satanás a Adão era que o pecado deveria ser definido como tudo o que se mostre prejudicial ao ser humano. Essas ainda são as duas únicas definições de pecado. Ou o pecado é aquilo que é errado porque Deus disse que era, ou aquilo que é errado porque nos machuca. E é claro, com uma definição falsa de pecado, nunca descobriremos realmente quão grave ele é. Além disso, não encontraremos um consenso entre os homens. Aquilo que parece danoso para alguém pode não parecer para outra pessoa. Uma coisa que permanece ou que parece pecado para um sujeito pode não parecer para outro, mas com a definição dada por Deus para o pecado, sabemos exatamente onde estamos. A regra é a mesma para todos os seres humanos, e como você perceberá nas figuras, há dois tipos específicos de pecado. Por um lado, temos o pecado de omissão, consistindo na falta de conformidade à lei de Deus. Quando temos um dever a cumprir e não o fazemos, há uma falta de conformidade à lei de Deus. Somos culpados porque não fizemos aquilo que Deus exigiu que fizéssemos. Muitos nunca pensam nesse ponto quando refletem sobre o pecado. Eles consideram um outro tipo de pecado, que é o pecado da comissão. Porque não juram, não roubam, não matam, eles imaginam que não são grandes pecadores, e ainda assim podem sê-lo porque não adoram a Deus, nem guardam o seu dia de descanso e etc. Por outro lado, vemos que o pecado pode também ser a transgressão dessa lei. Isso significa que também somos culpados por fazermos as coisas que Deus não quer que façamos. O pecado de Adão ao comer o fruto proibido foi um caso de transgressão. Se tivermos essa definição de pecado em mente, entenderemos que o pecado de nossos primeiros pais foi fielmente ou realmente um pecado terrível. Às vezes, as pessoas dizem que não podem entender como um pecado tão pequeno como um garoto que pega uma manga no quintal do vizinho pode trazer um resultado tão terrível, perda do jardim, a morte.
E mesmo o inferno, quando vemos que o pecado é a falta de conformidade à lei de Deus ou transgressão dessa lei, quando vemos, em outras palavras, que o pecado é terrível porque vai contra um Deus que é grandioso, bom e santo, vemos que essa é uma objeção indigna. Os que falam desse modo sobre o pecado demonstram não estar encarando o pecado da forma correta, pois devemos olhar para ele em relação a Deus e à sua lei, se quisermos ver quão grave ele é. A gravidade do pecado, nesse sentido, não está no ato em si, mas na dignidade do ofendido. Ofender a Deus é a coisa mais grave que alguém pode praticar. Quando paramos e pensamos que Adão foi contra a ordem de um Deus santo, que ele o fez quando tinha plena liberdade e capacidade de fazer o que era certo, e que havia sido advertido das terríveis consequências da desobediência, então vemos quão grave realmente foi. Perguntas para responder. Quais eram as duas alternativas postas perante Adão? Quais são os dois elementos da liberdade e da vontade de Adão? Qual desses elementos nós não possuímos? Os modernistas creem que a narrativa de Adão é verdadeira? Explique. Por que temos de estar atentos contra o ensino modernista sobre Adão? Explique as duas visões de pecado entre as quais Adão teve de escolher. Quais são os dois tipos de pecado atuais? Dê um exemplo de cada um deles. Por que tantas pessoas falham em compreender que são pecadores e, portanto, culpadas? Porque é errado dizer que o pecado de Adão foi pequeno. Explica algumas das razões para sustentar que o pecado de Adão foi grave.